RCP Notícias. 7 da manhã e alguns segundos, notícias no primeiro jornal para este 30 de dezembro de 2023, com a jornalista Nani Vaz, técnica de Mário Jim Fernandes. Bom dia. Muito bom dia. De acordo com a Unidade de Acompanhamento Empresarial do Estado, o setor dos transportes impulsionou este ano o volume de negócios do setor público empresarial em 55,5% no primeiro semestre de 2023, período em que a ASA registrou um total de 13.435 movimentos de aeronaves, mais de 18% que no período homólogo. Estes dados resultam da análise feita pela Unidade de Acompanhamento Empresarial do Estado, que divulgou ontem os relatórios de desempenho do setor em Cabo Verde, concernentes ao primeiro e segundo trimestre de 2023. A análise indica também que, de acordo com a ferramenta de verificação de integridade do Fundo Monetário Internacional, o desempenho financeiro das empresas possibilitou uma ligeira melhoria do nível de risco fiscal do setor público empresarial. Detalhes com o jornalista Cândido Amorim Fortes. Com base nos relatórios de desempenho do setor concernentes ao primeiro e segundo trimestres de 2023, a UAS analisou as posições económico-financeiras de 35 empresas do Estado referentes aos períodos em questão. Uma análise que salienta que no primeiro semestre de 2023 o setor público empresarial afirmou a sua robustez no crescimento económico. De acordo com o comunicado da unidade especializada afeta ao Ministério das Finanças, no primeiro e segundo trimestres de 2023, a dinâmica positiva do turismo refletiu-se no setor dos transportes, levando à circulação de cerca de 1.256.000 passageiros nos aeroportos de Cabo Verde no conjunto dos dois períodos, um registro que corresponde a aumentos de 43,6% e 15,6% face aos períodos homólogos de 2022, conforme dados publicados pela Agência de Aviação Civil. No primeiro e segundo trimestres de 2023, refere também a UAS, o transporte doméstico de passageiros registrou subidas de 35,4% e 17,6%, enquanto o transporte internacional registrou acréscimos de 46% e 15% face aos mesmos períodos de 2022. Estas dinâmicas, segundo a unidade especializada do Ministério das Finanças, resultaram do aumento de voos internacionais, especialmente dos países emissores de turistas, favorecendo assim a dinâmica do turismo. Destaque para o registro pela ASA no primeiro semestre de 2023, de um total de 13.435 movimentos de aeronaves, mais 18% que no período homólogo, e de um crescimento de 20% na atividade da Feira Oceânica do Sal. Estas performances, segundo a UAS, não só impulsionaram o setor dos transportes, como também o colocaram na liderança do crescimento do volume de negócios no setor público empresarial. As três empresas do setor de transportes, ASA, TACV e TICV, enfatiza a unidade de acompanhamento empresarial do Estado, registaram, aliás, variação positiva de 55,5% do volume de negócio no primeiro semestre de 2023, representando em termos absolutos 53,6% do peso total da variação do setor. Nota também para a mudança de estratégia da IFH, que decidiu vender todos os seus produtos a prestações, flexibilizar o processo de análise e alargar o processo de compra para clientes cuja taxa de esforço fosse em torno de 40% do rendimento bruto, o que fez aumentar a base de comercialização dos seus apartamentos. Ainda conforme a análise da UAS, as restantes empresas do setor público empresarial acompanharam a trajetória ascendente face aos dois trimestres homólogos de 2022, apresentando no primeiro e segundo trimestres de 2023 aumentos no volume de negócios e riqueza criada. De realçar que o resultado líquido do setor empresarial do Estado acompanhou a tendência positiva dos restantes indicadores, com um aumento de 156,9% no primeiro trimestre e 185% no segundo, passando assim do campo negativo em que estava em 2022 para um encaixe global de 957 mil contos. Em suma, conclui o comunicado da UAS, o desempenho financeiro das empresas impactou positivamente o nível do risco macrofiscal do setor público empresarial, que, tendo por base o SOE Health Check Tool, a ferramenta de verificação de integridade do FMI, apresenta uma ligeira melhoria do seu nível de risco.
E o plano de atividades e orçamento da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos para 2024 foram aprovados também ontem, com 7 votos favoráveis do MPD, partido que gera a Câmara Municipal, enquanto que a bancada da oposição PAICV votou contra o orçamento e abstenção ao plano de atividades. Para o próximo ano económico, a Idilidade Local vai gerir um orçamento de 293 mil contos, que, em termos comparativos, registrou um aumento de 5%, o jornalista Ângela Mendes, em relação ao ano transato. Em declarações à imprensa, o líder da bancada do Movimento para a Democracia, Antunes Marques, avançou que os eleitos do MPD votaram a favor dos 2 instrumentos de gestão camarária, porque entendem que vão contribuir para o desenvolvimento do município de São Lourenço dos Órgãos. Nós da bancada do MPD, como sempre, nos aprecia positivamente os 2 importantes instrumentos de gestão, para modo de instrumentos que nós também aprova, estava a fazer diferença pela positiva na vida de Laurentinos. Então, hoje, mas comparativamente ao ano anterior, teve um aumento de 5% e cerca de 56% de valor do orçamento está alocado para investimento, assim como manda o Estatuto do município. Opinião contrária teve o líder da bancada do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, José Maria Moreira, que justificou o porquê que a sua bancada votou contra o orçamento e abstenção ao plano de atividades. Quanto ao plano de atividade, nossa apreciação é negativa, porque não te depara com um plano de atividade com muitas repetições. Muitas atividades que já estava proposto na planos anterior torna para se consecutivamente. Não te depara com um orçamento que te traduz na plano de atividade para Mori Laurentinos Castachinti. Um orçamento que a nós é contra, claramente porque não tem um orçamento de zigue-zague. Algumas rubricas aumentam, outras deixam e no Triparmo houve um acréscimo de orçamento há alguns anos que na prática nunca teve-se execução. Por seu turno, o edil Carlos Vasconcelos considerou que o orçamento é realista, sustentando que o mesmo vai permitir levar avante todos os programas apresentados. Esses 2 instrumentos são instrumentos importantes para a Câmara para a gestão do próximo ano. Se fala do orçamento, que é um instrumento bastante importante e que está trazendo melhorias de condições de vida para munícipes laurentinos. Se fala de um orçamento tecnicamente bem elaborado, um orçamento inclusivo, socialmente inclusivo, economicamente, para que traz melhorias de condições de vida no nosso município. É um orçamento que só de cerca de 293 milhões de escudos, que também traz melhorias na habitação das famílias, desencravamentos de localidades, promoção de atividades de empreendedorismo para jovens. Ainda durante a 7ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de São Lourenço dos Órgãos, os eleitos municipais apreciaram a proposta da deliberação que concede um trato de terreno para a instalação de um posto de combustível e a proposta de deliberação da Câmara Municipal para contrair um crédito junto da banca no valor de 20 milhões de escudos. Temos 7h mais 8. Muito bom dia. Estamos na apresentação do primeiro jornal para este sábado, hoje 30 de dezembro de 2023. O acesso ao emprego continua a ser um dos principais desafios para as pessoas com deficiência. Quem o diz é o presidente da Federação Cabo-Verdiana das Associações de Pessoas com Deficiência, na sequência do balanço das atividades de 2023. A RCV António Melo diz que este ano foi extremamente difícil, já que a organização e as suas associações não conseguiram cumprir muitas atividades que tinham traçado, sobretudo no que tange ao emprego. Não conseguimos todo o nosso programa deste ano. O ano foi extremamente difícil, mas conseguimos resistir. Primeiro é o desemprego. As pessoas com deficiência precisam de ter um emprego digno que os ajude na sua economia familiar, na sua autonomia enquanto pessoa. Porque por mais que o Estado dê a pensão social, não chegue para todos. Um emprego dá melhores condições à pessoa com deficiência do que a pensão social. Portanto, nós agradecemos ao governo, reconhecemos todo o esforço, mas
acreditamos que um emprego é a melhor solução para a pessoa com deficiência. E há que trabalhar nisso, desde a base, das escolas, dos centros de formação profissional e das universidades, para que pessoas com deficiência possam ter acesso ao emprego, trabalho digno e que possam ter um rendimento que lhes dê dignidade na vida social. Mais meios financeiros e materiais para prosseguir com os planos de atuação da Federação e outras ambições para o próximo ano, assim como a elevação da escrita braille e língua gestual ao mesmo patamar que o português e o crioulo, sublinha o presidente da Federação das Associações de Pessoas com Deficiência. Nós preconizamos que a Assembleia Nacional, ao fazer a sua revisão, ponha a língua gestual e a escrita braille em paridade com o crioulo e o português como línguas nacionais, com instrumentos de comunicação privilegiados, para que dê um up na procura de acessibilidade e rumo à inclusão. Mas também precisamos que a Assembleia Nacional dê uma pincelada em todas as leis ordinárias do país, porque o foco das leis ordinárias põe a problemática da deficiência como uma problemática da saúde, mas é um problema eminentemente social. E depois queremos também que, em vez de 5% da taxa da participação de pessoas com deficiência em concursos, subir para 15%, porque já temos hoje muitas pessoas com deficiência que já conseguiram o 12º e algumas outras que com licenciatura que estão desempregadas. Falei isso com Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, na última visita que teve na AFECAD e às associações. E também precisamos de mais meios para que consigamos levar de avante o nosso trabalho junto das pessoas com deficiência. António Melo, presidente da Federação das Associações de Pessoas com Deficiência, pede ainda que haja mudança da lei no sentido de permitir aos associados e à própria Federação ter apoios do Estado em matéria de investimentos, visando a sustentabilidade das referidas estruturas. E o Largo da Praia da Quebra-Canela na Praia vai ser palco de mais uma virada do ano, agendada para amanhã, 31 de dezembro, promovida pela Câmara Municipal da Praia. Esta habitual festa prevê a atuação de artistas como Looney Johnson, Gama, Lipe Monteiro, e esclarece o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia. Estão previstas atuações de Looney Johnson, Lipe Monteiro, Tranca Fúria, Jonathan, Gama e também a atuação de DJs e artistas locais. À meia-noite, como manda a tradição, haverá 20 minutos de fogo de artifício a partir de 2 lugares diferentes, um na Praia Sul e outro em Praia Norte. O orçamento é pouco mais do que 20 mil contos para a Noite Branca, virada do ano, e também para o orçamento conta a verba que vai ser gasta com o fogo de artifício. Jorge Garcia avança ainda que, na semelhança dos anos anteriores, haverá fogos de artifícios, com o diferencial de ser lançado em 2 pontos da cidade, norte e sul. Cerca de 20 mil contos é o montante que a edilidade local despende nesta quadra festiva. E os hotéis da cidade da Praia, com 100% de ocupação para a passagem do ano, os hóspedes estão, na sua maioria, de nacionalidade estrangeira. Os gerentes dos hotéis Pestana Trópico e Praia Mar confirmam que os clientes podem desfrutar no domingo, 31, amanhã, de um jantar de Réveillon e ainda um almoço especial no dia 1 de janeiro. Não tem hotel totalmente cheio, com todos os 93 quartos que não tem disponíveis a ocupar. Não tem à volta de 160 hóspedes na unidade. Também tem também um jantar de Réveillon para aquele dia, com animação musical. E nossa conta também tem restaurante totalmente cheio. Tem 100 lugares para ser vendidos, nesse momento já não tem 90 vendidos, apenas que os 10 últimos que faltam, muito provavelmente nos hóspedes está cá a preencher entre hoje e amanhã. Esse ano nós estamos com ocupação a 100%. Infelizmente já nunca se pode nem receber mais nenhum alguém. A nível de Réveillon, nós estamos a fazer um jantar com música ao vivo, à beira da piscina. E depois, perto da meia-noite, nós também para a varanda de restaurante, fazer brinde e fogos.
Gerentes de alguns hotéis na praia mostram-se animados com a procura dos seus serviços para além de boa comida, bebida e acomodações. Esses hotéis da cidade da praia prometem boa música e fogos de artifício na passagem de ano. Já em São Vicente, a maioria parte da taxa de ocupação dos hotéis nesta quadra festiva de passagem do final do ano está acima dos 50%. Os hotéis da cidade do Mindelo vão estar com ocupação entre 60% e 100% nesta quadra de passagem de ano, de acordo com as informações avançadas da RCV. Portanto, o Hotel Porto Grande terá uma taxa de 100%. O Mindelo Hotel vai hospedar também uma boa parte dos visitantes da ilha e também alguns turistas. E, portanto, amanhã, o hotel também, Avenida, vão estar também com uma taxa de ocupação cerca de 50%. Já o Hotel Praça 3 vai hospedar também o LGBT Killer, artista que está aqui em Cabo Verde para alguns espetáculos, inclusive um que aconteceu aqui na cidade da praia, e vai também atuar no palco da cidade de Lisboa na noite de 31 para 1 de janeiro, que terá uma ocupação também, portanto, nesse hotel, como já tínhamos referido, Hotel Praça 3, que ronda os 80%, e o Hotel Ouril São Vicente, na Avenida Marginal, está aberto pela primeira vez ao público neste fim de ano e conta com uma boa lotação, conforme, portanto, nos avançou a sua responsável. E continuamos agora com desporto e no término desta edição do primeiro jornal para este sábado, hoje 30 de dezembro de 2023, Côte d'Ivoire recebe dentro de 15 dias a Copa Africana das Nações. Da parte da Seleção Nacional de Futebol de Cabo Verde, 26 jogadores são escolhidos com uma novidade, o médio Lauro Duarte, que joga nos Países Baixos. Outra atualização é o regresso do atual jogador da Arábia Saudita, o avançado Janine, que já não era chamado à seleção desde 2021. O selecionador nacional explica a inclusão do mesmo na convocatória. Janine também é um jogador no último ano, lesionou ali na Cabo Verde, precisamente na fase preparatória. Depois ele teve uma fase assim lesionado, mas um jogador que tem estado sempre pronto para representar. Não estou a esperar também que ele ter um bom regresso nesse caso. Ele estava convocado já nos últimos jogos, mas por lesão ele conseguiu estar presente. É um jogador que não estou a esperar também que poder ajudar a gente naquilo que é importante para a seleção, que é ter uma equipa sempre coesa, que respeitar aquele princípio que não tem sempre, que não é ética de trabalho, depois de procurar sempre ter resultados. Quem também está de regresso à seleção nacional é o defesa Stopira, que agora joga no Boa Vista da Praia. A experiência na seleção e o mérito são os quesitos que levaram o Boavista a convocá-lo para CAN 2024. É um daqueles jogadores que faz mais jogos na fase de qualificação. É um jogador também que tem bastante importância dentro do nosso grupo de trabalho. É um jogador que ganha assim também de chegar e tem feito bons jogos. Daí que, por mérito, tem condições para estar lá. Para já é um daqueles jogadores também que já faz 3 ou, se não me engano, 4 CAN. A experiência que ele tem mesmo internacional e mesmo dentro da África, toda a gente garantia assim, ter um jogador depois da gente, não qualquer tipo de necessidade. O selecionador nacional boavista lembra que é difícil escolher quando se tem uma lista grande de jogadores com grande potencialidade. Mesmo Cabo Verde estando num grupo de 2 das melhores seleções africanas de sempre, Egito e Gana, boavista acredita que os Tubarões Azuis têm condições de ir longe na CAN.
O estágio da Seleção Nacional começa já no dia 1 de janeiro de 2024, em Troia, distrito de Setúbal, Portugal. A partir do dia 6 de janeiro, o estágio prossegue na Tunísia, onde os Tubarões Azuis vão realizar um jogo particular com o combinado local. Informações avançadas pelo presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Semedo. Vamos iniciar a preparação em Portugal e depois vamos para a Tunísia fazer um jogo com a seleção da Tunísia, convite da Federação da Tunísia, em que analisamos outras propostas, mas esta da Tunísia, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista desportivo, consideramos-la a melhor. Isso porquê? Porque a Tunísia é uma equipa que tem as características do Egito, o adversário nosso na primeira fase do CAN, e também, como eu disse, a proposta financeira para nós foi a melhor. CAN começa no dia 13 de janeiro, nesse dia apenas um jogo, e Cabo Verde estreia-se no dia seguinte, 14 de janeiro, defrontando, portanto, a equipa do Ghana. E na estreia, o jogo da CAN, da Copa Africana das Nações, as equipas de Costa do Marfim, portanto, vão jogar contra Guiné-Bissau pelas 19 horas, portanto, como já tínhamos dito, no dia 13 de janeiro, que será, portanto, próximo sábado. E com esta informação concluímos, portanto, o primeiro jornal para este sábado. Dentro de instantes estaremos de volta para informação em síntese, quando forem 8 horas da manhã. Continuação de Bom Dia. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.